Olá, sejam todos bem-vindos, bem-vindas à quarta temporada do podcast Café com Fi. Eu sou Andréa Costa e hoje eu trago uma convidada para falarmos de um tema extremamente importante, necessário se conversar, necessário falar. E nada e nem ninguém melhor do que trazer uma psicóloga, uma amiga que a internet me proporcionou, que também eu tive o prazer de tê-la como autora do prefácio do meu livro. Luísa Rosa, seja muito bem-vinda a esse podcast. Vamos falar desse tema tão importante, que é a saúde financeira e como ela influencia todas as áreas da nossa vida. Seja muito bem-vinda ao podcast. Gostaria que você se apresentasse, nos contasse um pouco sobre a sua trajetória, mas também pontuasse aí, né, essa importância de trazer esse tema, né, para esse podcast. Oi, Andréia, mais uma vez agradecer o convite, né, dizer que eu sempre fico muito feliz quando a gente pode bater esse papo. A Andréia também, uma amiga aí que a internet, né, nos tempos de pandemia e pós-pandemia, né, trouxe aí com muito carinho, a gente já conversou, trocou muita ideia. Eu que tive o prazer, né, de poder fazer o prefácio do seu livro, fico muito feliz mesmo, já indiquei ele para algumas pessoas. E o meu trabalho, né, como psicóloga, já tenho alguns anos aí. A gente se assusta, né, quando começa a olhar para trás, ver quanto tempo a gente já atua na área, mas eu já sou psicóloga aí já há 11 anos, sou pedagoga também há alguns anos. Então, quando a gente pensa em psicologia e educação, é impossível a gente não falar de dinheiro, de vida financeira, saúde financeira, né? Eu e a André, a gente estava até conversando agora há pouco, antes de começar o podcast, e um dos dados que assustam, né, que hoje no Brasil as maiores causas de divórcio realmente são relacionadas a problemas financeiros, traições, mentiras, mas também e principalmente sobre dívidas, né, a falta de planejamento e de uma transparência aí com a saúde financeira. Exatamente. E é algo cultural, né, Luísa? Infelizmente, no Brasil, não se tem esse hábito de falar sobre dinheiro, diferentemente do que acontece em outros países, né? Em especial os Estados Unidos, que eu acabo acompanhando um pouco mais, até por conta de investimentos no exterior. Mas lá sai-se do trabalho, vai-se a um bar, a um pub, a um restaurante e se conversa sobre dinheiro, se conversa sobre planejamento, se conversa sobre economia, que são importantes temas para se tratar e que fazem toda uma diferença e acaba influenciando nas outras áreas da vida, né, Luísa? Com certeza. Uma das poucas coisas boas que a pandemia trouxe, quando a gente pega a questão de dados e estatísticas, é exatamente o acesso à informação. Acho que as pessoas estavam mais entediadas, né, em casa, então elas foram estudar. Prova disso é a quantidade de pessoas, de investidores, pessoas investindo nessa vida financeira e saber sobre conteúdo de economia, de investimentos, fundos imobiliários, ao tanto que cresceu na pandemia e pós-pandemia. Então, agora a gente pensa assim, gente, precisou vir uma pandemia no Brasil, no mundo, para o Brasil acordar nesse sentido, né? Mas, de fato, Andréia, a educação financeira, ela não faz parte da educação de base dos anos iniciais, né? Eu posso falar até como professora, eu trabalhei 10 anos numa instituição particular aqui em Brasília, em escola. O que é feito é um trabalho muito superficial, totalmente diferente do que a gente vê em alguns países, Estados Unidos como ou Europa, né, no sentido de ter uma educação financeira de base, desde a educação infantil, ensino fundamental 1, 2, ensino médio. O Brasil até tenta nas escolas particulares, mas é uma coisa muito pontual, não é um trabalho que a gente vê que literalmente muda o padrão de comportamento dos adolescentes, das crianças, é algo muito superficial. É aquela matéria que tem que fazer para passar de ano. Não é algo que você vê o engajamento, né, tanto da instituição quanto dos alunos, o que é muito triste. Né? E que se a gente pegar os Estados Unidos, então, cara, lá eu acho que os adolescentes são estimulados a investir desde sempre. Né? Hoje ainda é exceção no Brasil você vê um adolescente que entende sobre vida financeira, que começa a buscar alguns conceitos, a aplicar, enfim. Né? Mas o nosso país está muito atrasado em relação a isso, infelizmente. E até uma forma gostosa mesmo de fazer e influenciar as crianças e os adolescentes é trazer as finanças para a matemática.
já seria um meio ali de unir duas matérias e estimular, né, as crianças, os adolescentes nessa área. Eu falo que, infelizmente, né, como você colocou, nós não só estamos atrasados em relação às finanças, né, essa parte financeira nas escolas, como em outras áreas. Eu acho que deveria ter direito fundamental, oratória, Cidadania. programação de computador, finanças, que são áreas importantíssimas para você se tornar um profissional lá na frente. Infelizmente não tem. Não, não tem, e a gente, hoje a gente sabe, né, o que muda uma nação é a educação. Não é à toa que os países mais desenvolvidos, tanto professores, com a questão do reconhecimento, de salários mais justos, né, quanto o tempo de investimento das famílias terem noção que a primeira infância, a segunda, os anos iniciais, eles são fases essenciais para a formação do caráter, de princípios, virtudes dos jovens e, consequentemente, dos adultos. Né? A gente não vê isso, tanto esse incentivo das famílias quanto do Estado, e a gente ainda vai ter um longo caminho pela frente, porque o que muda uma nação é a educação. Países desenvolvidos têm educação anos-luz do que o Brasil, conceitos como esse, ou matérias que trazem isso, fazem parte do currículo, né, a base do currículo, e o Brasil está longe disso, gente, infelizmente. E prova disso, né, quando a gente começa a pensar assim, então por que uma das causas de divórcio são essas? É tudo consequência, gente, o efeito cascata. Né? O Brasil ele é conhecido no mundo pelo quê? Pela alegria, pelo futebol, pelo carnaval. É um país extremamente receptivo, alegre. As pessoas, nós somos muito calorosos. Mas é o país que mais sofre de ansiedade no mundo. Né? É o país que mais usa medicamento controlado. Daí você fala assim, mas como assim não é um povo alegre? Né? O que está acontecendo? Né? E, de novo, sem educação de base, só vai piorar, gente. Não tem jeito. Né? E a maturidade, a saúde emocional, psicológica, ela passa pela educação. Se você não tem princípios fortes, virtudes, coisas que a gente aprende na escola, aprende com as famílias, automaticamente você vai se tornar um adulto mais vulnerável e mais doente. É o que a gente tem visto. Né? Não vou nem entrar na história dos adolescentes, que é pior ainda, né? Agora, quando a gente pensa num processo, por que a nação brasileira está doente, emocionalmente falando, a gente passa por todos esses conceitos. E a educação está lá no início, né? E que foi negligenciada, e é negligenciada até hoje. Então, a tendência para melhorar ainda é piorar muito, né? Sem querer ser pessimista, mas a verdade é essa. E uma coisa puxa a outra. Se a pessoa não tem virtudes e bases fortes, como que ela vai ter uma estabilidade emocional, psicológica, né? E aí uma coisa puxa a outra. Se é uma nação ansiosa, qual que é a ligação de ansiedade com investimentos? Qual que é a ligação de você ter uma saúde financeira estável se você tem uma saúde emocional instável? É muito difícil você ver uma pessoa que ela é mais impulsiva, reativa, acelerada, ansiosa, que é o que a gente tem visto hoje, que ela fala assim, olha, eu sou tudo isso e minha vida financeira está ótima, eu tenho reserva de emergência, o meu carro é 1/4 do valor que eu tenho investido, eu tenho já meu apartamento quitado, eu não faço dívida. Não, você vê, a saúde psicológica das pessoas, a vida financeira reflete isso, né? É o que as pessoas não entendem. Eu não conheço, André, se você conhece, pode até me corrigir, uma pessoa que é extremamente inconstante emocionalmente e ela tem uma vida financeira estável e saudável. O que eu vejo no consultório é o oposto. Pessoas mais ansiosas tendem a ser mais compulsivas com compras, pessoas mais ansiosas tendem a ser mais reativas, pessoas mais ansiosas têm uma dificuldade de entender o médio e longo prazo, e quando a gente pensa numa saúde financeira saudável e estável, a gente está falando do médio e do longo. O ansioso quer tudo para ontem. Aí você fala assim, não, mas compra uma cotinha. Todo mês lá 150, 300, 500 reais vai comprar em cotas de fundos imobiliários. Tá bom, Luísa, se eu comprar 500 esse mês, quanto que eu vou receber mês que vem? Ah, eu acho que centavos. Como assim? Mas eu vou 500 reais, eu vou deixar de gastar 500 reais para receber centavos? Não, mas você tem que entender que isso é médio e longo prazo, né? A progressão, ela aumenta. Então, não, mas como assim? Como que eu vou dar conta disso? Né? Se emocionalmente eu não dou conta nem de esperar o amanhã, quem dirá daqui a 2, 3, 5, 6, 10, 15 anos. Né? Então, as pessoas têm muita dificuldade de pensar no médio e longo prazo, exatamente porque elas não conseguem dar conta do que tem que ser feito hoje. O hoje já é muito difícil, quem dirá daqui a 20, 30 anos. Né? É aquela questão, né? Deixa a vida me levar, a vida leva eu, né? Exatamente. Aliás, eu tenho uma raiva, eu Ah, tenho um ranço desse ditado aí, viu?
Ou aquela frase, né? Ah, mas eu nem sei se eu vou estar viva amanhã. Não, tem que aproveitar, né? Dinheiro bom é dinheiro gasto. Para que fazer isso? Né? Se Deus me deu, Deus proverá. Né? Quando vem o discurso religioso, então, como justificação de uma incompetência na vida financeira, dá mais raiva ainda. Porque fala assim, não, mas aí Deus me deu esse, vai me dar, Deus vai dar também, depois, enfim. Né? E o que a gente fala, deixar isso bem claro, né, Andréia? Quando a gente fala de uma vida saudável financeiramente, de jeito nenhum eu estou falando para você ser moquirano ou avarento. As pessoas confundem totalmente os conceitos. Né? Você ter uma vida saudável financeira é exatamente você ter segurança financeira. Eu acho que uma das coisas que o dinheiro ele traz, e dinheiro é bom demais, né? A gente tem que parar com esse estigma de que dinheiro é coisa do capeta, ou coisa errada, ou eu não mereço ser rico ou ter dinheiro. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Uma das coisas mais valorosas dessa vida é você, fruto do seu trabalho, do seu esforço, você conseguir pagar suas contas, guardar um dinheiro e, se for o caso, né, enriquecer, ficar rico, ajudar as pessoas que estão à sua volta. Isso não tem nada de ruim ou de sujo, pelo contrário, é extremamente virtuoso e valoroso. Agora, as pessoas, até me perdi o que eu ia falar no início, mas enfim, as pessoas, elas não entendem, né, que você guardar o dinheiro, lembrei da avareza, você ter uma saúde financeira é você poder tomar um cafezinho, um expresso. No Brasília, sentou, chorou. Aqui as coisas são muito caras. Então, se você senta para tomar um expresso, uma sobremesa, é 30, 40 conto. Você poder fazer isso sem, meu Deus do céu, tô tirando 30 reais daquela conta que eu não vou conseguir pagar, meu Deus do céu, mas e agora e tal? O dinheiro, ele tem que te proporcionar segurança e prazer, né? Agora, é muito difícil a gente que trabalha na área, né, Andréia, você como consultora, todas as orientações do trabalho que você faz, e eu com saúde mental, quando um paciente chega para mim e fala assim, eu realmente preciso começar a pensar na minha aposentadoria, né, agora que eu tô com 30 e poucos anos, começar a pensar, porque daqui a 20 anos eu quero parar, 30 anos que seja, tá, tendo que juntar um dinheirinho e tal. Nossa, Luiz, mas eu não consigo, porque tem aquelas promoções, compre dois, né, leve três, e aí aquele negócio é maior do que eu, e eu vou lá e compro. Poxa, saí com os meus amigos no final de semana, cara, gastei 300 conto numa noite, e na outra me chamaram para almoçar, e aí deu 200 reais, 500 reais. Então, que é o que ela fala que nunca tem, para investir no final do mês um dinheirinho. Ou no início do mês, né? Que uma das sugestões que eu sempre dou é invista no início do mês. Se você deixar para o final do mês, você não vai investir. Né? Se for o resto, a sobra, é que nem a história da atividade física. No final do dia, se der tempo, eu vou. Você não vai fazer. Não... E da mesma forma, a vida financeira, se você não investir um pouquinho, eu estou falando, André, de 100, 200, 300 reais por mês. A gente não precisa nem entrar num mérito de 3 mil, 5 mil, da maior parte da sua renda, mas uma pequena porcentagem fixa, como se fosse um boleto. É no início do mês. Se der no final, ótimo, aí se investe mais. Mas entenda a sua vida financeira com responsabilidade, assim como o seu autocuidado, atividade física, etc. Né? Então, as pessoas confundem muito esses conceitos, assim, de ser uma pessoa muquirana, de ser uma pessoa avarenta, e não é isso. Né? Você ter uma reserva de emergência, isso te dá uma segurança, gente. Uma das coisas mais preciosas que o dinheiro te traz é isso. É uma sensação de botar a cabeça no travesseiro. Se eu perder o emprego, eu ficar um mês sem trabalhar, eu tenho como me manter nos próximos 3, 4 meses, porque eu me preparei para isso, para uma emergência. Ou tem um médico, o filho seu fica doente, cara, meu filho está doente, a consulta do médico é 800 reais e o exame, o convênio não cobre. Como que eu vou pagar isso? 2 mil reais. Cara, não, eu tenho na minha reserva, depois eu dou um jeito de repor, mas hoje eu tenho da onde? Isso é uma liberdade que só o dinheiro faz por você, não adianta. É trocar o imediatismo por segurança. É É, essa é, mentalidade que tem que ter a pessoa. exatamente. E que é tão difícil, André, assim, eu que trabalhei com os pequenininhos de 4, 5 anos em escola, quando eu falo que é difícil, é porque a gente teria que fazer um trabalho contínuo, da educação infantil até o médio. Mas as crianças pequenas, elas entendem esses conceitos. Né? Essa ideia de, por exemplo, você tem um chocolate, você vai ficar com esse chocolate, só tem esse, próximos 3 dias. Tem criança que consegue, come tudo de uma vez, não tá nem aí. Mas se você explicar, olha, só tem esse, o que você acha de você repartir? Para você ter acesso a isso nos próximos 3 dias, já que você vai ficar sem. Eles entendem, não sofrem. Eles conseguem ter essa noção. Por que a gente, adulto, não consegue? Né? Então, você vê que a gente vai se perdendo. Assim como a pureza, a naturalidade, a espontaneidade das crianças
vai sendo perdida na adolescência, na fase adulta, aquela criança querida, amável, gentil, a gente percebe que viver em sociedade vai endurecendo o coração das pessoas. Não é diferente em relação a conceitos de vida financeira. As crianças entendem e se apropriam disso com muita facilidade, mas a história de vida, o contexto social, essa loucura que a gente vive hoje coletiva, isso vai fazendo com que as pessoas percam essa espontaneidade de entender coisas simples. É muito simples, Andréia. A equação matemática, se eu ganho 100, eu não posso gastar 101. Eu não posso. Eu não devo. Eu tenho que me organizar para gastar menos. E se eu ganho 100, por que eu não consigo me ajustar para viver com 70% e guardar 30%? Ou vamos botar 90%. Se você tem uma situação financeira mais apertada, mas 10% do que você ganha, você está guardando. E outra coisa, você não está dando para ninguém. É para você, para os seus filhos, é para te dar essa segurança. Porque quando a gente pensa em saúde mental, eu não tenho dúvidas, e é do que eu recebo muito em consultório. E da minha própria experiência de vida, antes de eu ter minha reserva de emergência, antes de eu ter começado a investir, e eu comecei muito tarde, eu comecei depois dos... Tô com 38, eu comecei com mais ou menos 32, 33 anos, é muito tarde, né? Eu falo isso para meus filhos, como eu queria ter a noção que eu tenho hoje, o que é uma saúde financeira com a idade de vocês, cara. Eu teria guardado R$ 1 por mês que fosse, desde aquela época, R$ 5 que fosse, e tenho certeza que eu estaria numa situação muito mais confortável hoje, né? Mas as pessoas não entendem, né? Então, a equação matemática dela sempre é, se eu ganho 100, eu gasto 150, 200, porque eu ponho no crédito, né? Eu parcelo, eu deixo para depois. Então, nunca bate. E se tem algo que adoece emocionalmente, é a incerteza, né? Aquilo que eu não tenho controle, nós seres humanos, nós queremos, sempre tentamos exercer o controle, seja nas relações, seja com a nossa saúde, seja na vida financeira, a gente tenta, né? Mas aí você pensa assim, cara, eu tenho 100, se eu gasto tanto, aí você começa o sistema de dívida, cartão que acumula, e que não sei o quê, daqui a pouco tá faltando remédio, tem que comprar tal coisa, reserva de emergência que não tem. Quando você vê, você tá endividado, você tá numa bola de neve, você precisa estar ganhando 200 para pagar aquele 100 do final da equação, e aí você não consegue mais dormir direito. Você acorda desesperado, você tem insônia, você começa a ter compulsão alimentar com as pessoas, porque você tá nervoso, porque você não tá em paz. Porque como você vai conseguir viver se você não consegue, aquilo que você trabalha 30 dias não é suficiente para te manter. Aquela sensação de que o que você está fazendo não é suficiente. Uma coisa vai puxando a outra. E é impossível, impossível uma pessoa que está em dívidas não adoecer emocionalmente. Impossível. E aí você deixou um gancho aqui, Luísa, em relação às redes sociais que também acabam influenciando as pessoas a consumirem ou a tentarem ser, né, ou aparentar, né, o que a gente fala que é o dublê de rico, né, em relação a justamente essa influência negativa que vai ali, a conta vai chegar ali no futuro, né, Luísa? Você Como é que chega. você recebe isso? E você deve ter vivido muito, né, nas suas... Eu vou te falar assim, hoje eu atendo muitos adolescentes e adultos, né? E uma coisa das primeiras sessões, quando a gente fala de hábitos de vida, para eu entender um pouquinho do contexto e da demanda que fez procurar terapia, eu toco nesse assunto de rede social. E eu sempre peço para eles me mostrarem o temporizador de cada aplicativo, né? Então, hoje, na média, os adolescentes que eu acompanho, eles ficam de 6 a 8 horas no celular. Aí você pensa assim, isso controlado, porque eu já tive adolescentes na época da pandemia que estavam ficando de 12 a 15 horas. Aí você fala assim, Luísa, que absurdo. Cara, é o que a gente vê. Porque hoje, André, a gente tem uma idade parecida. Na nossa época, quando a gente estava no caminho, no carro, a gente olhava para a janela, olhava para o caminho, conversava, etc. A gente ia para uma padaria, na nossa época a gente ia para banco, né? Hoje em dia não existe mais ir para banco, graças a Deus. Mas o que a gente fazia na fila? Conversava. A gente trocava ideia, a gente falava, a gente interagia. Hoje os jovens vão para o banheiro com o celular, andam na casa fazendo alguma coisa com o celular, né? O tempo inteiro com muito acesso à informação. Eu estou falando de jovens, mas tem muitos adultos assim, né? Que fazem isso o tempo inteiro com acesso à informação. Eles não estão conectados no que eles estão fazendo, eles estão logados em alguma coisa, vendo, etc. Excesso de estímulo. Além disso, que não é legal, que tem vários estudos aí que indicam a dificuldade de você focar, de concentração e etc.
a questão de incentivar esse imediatismo, entrou num ponto que você falou assim, as pessoas, elas procuram... A gente vive numa sociedade do espetáculo e a gente procura sempre uma referência que dê um acalento nas nossas demandas emocionais. Então, assim, se eu gostaria... Cara, eu gosto muito de viajar. Então, eu vou seguir páginas do quê? De muitas viagens. Então, eu vou pegar aquele casal que vive viajando, que sempre vai nos melhores hotéis, sempre vai melhor... Sempre está ostentando aquilo que eu não tenho, que eu gostaria de ter, né? Ao mesmo tempo, eu sou um jovem, eu sou uma adolescente, eu adoro coisas de marca. Eu começo a seguir um monte de marca. E o tempo inteiro, compra isso, compra aquilo, compra isso, você precisa ter isso, se você usar isso, você vai ter isso, vai ter... Né? E fica nisso. Isso influencia diretamente os nossos comportamentos com a nossa vida financeira, total. Porque é o tempo inteiro, né? A tal da goteira. A goteira, uma hora, você explode. Imagina toda hora ali aquelas doses, né? Pequenas doses de compra e faça, tenha, você precisa, é necessário. Uma hora você cede. Então, se isso influencia na nossa vida financeira, total, total. Eu sempre tento, André, dar algumas sugestões, né? Primeiro, assim, quem você segue em rede social, né? A primeira pergunta que você tem que fazer, o que essa pessoa vai me acrescentar de positivo? Né? Eu perder 20 segundos, ou uma hora do meu dia, ou às vezes 3 horas semanais vendo todos os conteúdos dessa pessoa. O que tem de bom? Né? Isso serve para qualquer assunto, não só de financeiro, mas de moda e tudo. O que você vê, o que você escuta, tem que ser algo que esteja alinhado com seus princípios. Hoje, na psicologia, pelo menos a parte que eu trabalho, que eu estudo, a gente faz muito um processo terapêutico voltado para as virtudes. Né? Aquilo que é valoroso para você, aquilo que é importante para você, os seus comportamentos têm que estar alinhados com isso. A gente não controla pensamento, a gente não controla o que a gente sente. Agora, o comportamento a gente tem que condicionar de acordo com aquilo que é ético, certo, valoroso, virtuoso. Então, quando a gente pensa numa vida financeira, para mim, por exemplo, é extremamente valoroso e virtuoso eu não precisar de ninguém para pagar as minhas contas dos meus filhos. É extremamente valoroso para mim sair com meus pais uma vez por mês e pagar a conta para eles. É extremamente valoroso para mim dormir e botar a cabeça no travesseiro, agradecer a Deus e falar assim, que bom, a minha reserva de emergência esse mês não diminuiu, né? Não gastei, ufa, consegui com o dinheirinho que eu ganhei a mais pagar aquelas emergências, a reserva tá lá. Então, tudo isso para mim é muito valoroso. Eu tenho que alinhar os meus comportamentos com aquilo que é importante para mim. Qual que é o grande problema hoje psicológico das pessoas? Elas querem uma coisa, mas elas não fazem. E aí você pega na rede social, que o tempo inteiro fala, faz isso, faz aquilo, que você vai ter isso, compra isso e tal. Só que ela não consegue ajustar a vida dela nisso. E aí ela começa a sofrer. E ela começa a sentir o cocô do cavalo do vizinho, emocionalmente falando. Porque se ela olha aquilo que fala, cara, se eu fizer isso, eu vou conseguir isso, isso, isso. Só que ela não consegue nem chegar perto daquilo. E ela faz e tá longe daquilo. E aí o que é mais triste, ela quer tanto algo que é longe da realidade dela, ela não tá conseguindo alinhar os comportamentos para isso, que aquilo que é valoroso que ela tem hoje, ela não reconhece. Ela não vê mais virtude em ter uma vida simples, em estar com a família, ter saúde, em ser grato pelas pequenas coisas, porque o pequeno já é muito pequeno. Já que aquilo que eu quero é muito grande. E aí ela não consegue, ela fica nessa coisa, a ansiedade de ter, o desprazer de não ter e não estar feliz no hoje. Né? O ansioso, a pessoa ansiosa, ela não consegue viver no presente. E é tão triste porque, assim, ela fica em cima do muro, né? O presente é o muro. Ela olha para frente, é algo extremamente incerto, é algo extremamente angustiante, é algo que dá medo, porque se o presente tá uma merda e o passado é cheio de culpa, de remorso, por que eu não fiz isso? Eu não fui boa o suficiente, tudo que eu tô vivendo é consequência disso. Então, ela não vive bem em nenhum dos tempos. O passado é ruim, foi ruim, o presente eu não consigo me conectar e não tá bom, e o futuro, imagina, se o passado e o presente estão assim, quem dirá o futuro? E aí começa. E a vida financeira, ela passa por isso. Né? Se você olha para o seu futuro e fala, eu gostaria de ter minha casa própria, eu gostaria de ter uma segurança, eu gostaria de ter uma reserva de emergência, mas você olha seu passado cheio de dívida, você olha uma história dos seus pais de fracasso financeiro e você não consegue sair desse ciclo, e tudo aquilo que você falava, nunca vou fazer isso, você se pega fazendo, dívidas, empréstimos, consignado, cartão de crédito, prestação e etc. E o presente, você está atolado em dívida. Você não consegue dormir, você está tomando remédio para dormir, remédio para acordar, remédio para ficar acordado e vivo, né, trabalhando durante o dia, que é o que a gente mais vê hoje em dia. Eu tenho pacientes que tomam remédio para dormir,
Um para acordar, para dar conta, né? E outro no meio do dia para concentração. Então, assim, nossa, Luísa, que triste. Mas é o que a gente tem visto. E só tem aumentado, André. A gente estava conversando antes sobre a questão da pandemia. Para mim, a profissão foi ótima, né? Os consultórios estão cheios. Psicólogo está como uma das profissões do futuro, de maior de demandas, porque as pessoas não conseguem mais esconder aquilo que a gente tentava esconder debaixo do tapete. Mas tem um lado muito ruim, assim, muito difícil para a gente que trabalha na área de saúde. É desesperador ver como as pessoas estão sofrendo. E, Andréia, elas sofrem pelo simples, por não conseguirem acordar de manhã, arrumar a cama, se alimentar bem, ir para uma atividade física, pagar as contas em dia, não comprar para compensar uma falta psicológica, uma falta emocional, não conseguir economizar, não conseguir se privar do prazer que você falou, que o instantâneo, né, o na hora, né, pensando no médio e no longo prazo. As pessoas não entendem o que significa ter segurança financeira. E, infelizmente, a gente hoje vive num país que tem um posicionamento político que coloca como se fosse algo muito cruel, muito perverso você ter saúde financeira, você ser rico, você ter condições. A gente vive ainda isso, nessa lavagem cerebral na cabeça dos meninos e de muitos adultos, inclusive, de questionar valores morais e éticos, para falar assim, não é justo você ter muito e outros terem poucos. Não é justo isso. Gente, a vida ela nunca foi justa. Pega desde o início da humanidade, né? Sempre teve, eu falo isso, a galera, nossa, é muito radical. A gente sempre teve pobre, rico, muito rico, explorados, exploradores, etc. Isso não vai mudar. Isso não vai mudar. Pode diminuir? Pode, a gente trabalha para que sim, mas não vai mudar. Agora, as pessoas, elas não valorizam o trabalho de quem começou lá de baixo e cresceu. E acha que é absurdo os grandes empresários, milionários no Brasil, eles ostentarem. Eles não estão ostentando porque eles roubaram nada, eles trabalharam duro, né? Ser milionário no Brasil, você pode ser milionário em qualquer lugar do mundo, porque a dificuldade que é ser um bom empresário no Brasil e se enriquecer do seu trabalho, nossa senhora, eu tiro o chapéu para essa galera, porque trabalha pra caramba. Agora, o que o povo quer é trabalhar pouco e ganhar muito, né? Então, assim, essa política assistencialista não ajuda o povo brasileiro. Aí entra naquela educação de base que a gente falou no início, porque se você não precisa trabalhar arduamente para enriquecer, por que eu vou dar valor ao trabalho? Né? Tipo assim, se você não é estimulado a trabalhar e fruto do seu trabalho você vai enriquecer, entende? Então, como a gente já escutou várias vezes, né? E eu já escutei. É mais fácil ter 5 filhos no Brasil, né? E não trabalhar tanto, só criar meus filhos, porque aí eu ganho isso, e acaba que somando isso, e eu já vi, né, casos, dá mais do que o salário de um cara que trabalha de 7 em 7, um porteiro, um vigia, que rala pra caramba e tal, entende? Então, o Brasil, e aí eu tô falando de uma forma geral, tá, gente? Não tô falando que é todo mundo. Mas o Brasil hoje valoriza muito mais as políticas assistencialistas, né, do que você ensinar. É a história de dar o peixe do que ensinar a pescar. Né? Isso é muito triste, porque a gente vê uma cultura que passa por isso também. Não tem como a gente falar de uma saúde financeira sem falar desses princípios que são ensinados de forma errada. Né? Nossa, falei um monte de coisa, né, André? Os pontos agora que você também conectou e vai ser muito interessante. Primeiro, essa questão de as pessoas, né, nessa ânsia, né, de ansiedade, ânsia de achar que vai ficar rico do dia para a noite, da noite para o dia, caem nessas armadilhas, né, essas apostas aí que está dando o que falar. E também a questão de que acha que, porque tal influencer falou que era para comprar aquele ou aquele outro ativo, eu vou ficar rico, ou você não sabe o que o cara pensou, você não sabe por que ele postou, você não sabe realmente o que estava por trás, qual é o momento, por que ele fez isso, por que ele fez aquilo. A aposta, pessoal, quer apostar? Vai no cassino, lá em Las Vegas, porque e você vai ver como é que é a sistemática da coisa. Aposta, quem ganha é a banca, não é você. Ele só vai te dando ali migalhas para você, para tua mentalidade achar que você vai conseguir.
Mas aquilo ali é programado Com para certeza. você perder. Você quer ganhar? Estude, analise e ao longo do tempo vai te trazer. Só que essa ânsia faz com que as pessoas acabem aí deixando dinheiro na mesa, pulando de galho em galho, achando que vai ficar rico da noite para o dia, do dia para a noite. Não vai. Se fosse assim, os grandes investidores, eu sempre gosto de bater muito nessa tecla, os grandes investidores, eles não ficariam 50, 60 anos ali para daí se tornar milionário, bilionário. E começaram cedo. O Warren Buffett mesmo, você estava falando de tempo, ele começou a investir com 11 anos de idade. Pois é. E Por isso estava que nos Estados Unidos, que já é um mercado extremamente maduro. Né? Nós ainda estamos engateando. Tem empresas que o valor de mercado dela é toda a nossa bolsa de valores. E ainda sobra uns trocos para eles lá. Então, vamos começar a ser mais racional e ter essa autorresponsabilidade. Com certeza. Infelizmente, temos essa mentalidade de que o outro tem que me ajudar, ou eu vou deixar a responsabilidade para o outro, mas não. A responsabilidade é sua. Guardar dinheiro é seu. Você tem que pensar no teu futuro. Não tem nem braço suficiente para que se o governo, enfim, outra pessoa pense no que é melhor ou pior para você. É só você que sabe o que é melhor ou pior para você. Então, por isso que é importante ter essa autorresponsabilidade. Até a questão do próprio teste de travesseiro, né? Para dormir tranquilo, para ter essa segurança. Mas essa relação com o dinheiro, né, é algo herdado de família, é cultural, é experiência da vida. O que você, nas suas sessões terapêuticas e até de terapia que você faz, e na sua própria trajetória, como você pontua isso? Porque também casa muito com o que você estava falando em relação à parte cultural. Então, o que a gente vê, né? Primeiro que isso é o lado muito bom quando a gente trabalha com saúde mental. Não tem nada que é determinante. Então, quando a gente pensa assim, se você teve uma história de vida assim, não é genético, né? Se seus pais fizeram assim, então você automaticamente está fadada a ser consequência disso. Você usou um termo que a gente trabalha muito na terapia, autorresponsabilidade. Né? Quando a gente pensa em autorresponsabilidade, hoje o que as pessoas mais querem, né, André, é terceirizar a culpa. Então, assim, é muito mais fácil. Ah, se deu certo, foi culpa, né? Culpa minha, responsabilidade minha. Mas se deu errado, é culpa do outro, porque eu fiz porque ele falou, porque ele disse, etc. E nesse mundo de influências, de um monte de gente ditando o que tem que fazer, o que tem que vestir, o que tem que comer, o que tem que não sei o quê, é fácil, é muito cômodo. É muito cômodo você ser influenciado e justificar seus atos por essa influência. Né? Agora, sentar a bunda, estudar, ir atrás, entender, pouquíssimos querem. A verdade é essa. Tem muita gente que ficou rica na internet, os coaches quem digam. Porque o coach fala o quê? Faz isso, não faz isso, faz isso, faz aquilo, faz isso, faz isso. As pessoas vão lá, pegam aquele método, para nossa até uma parte assim de demanda emocional é muito mais fácil. Então, as pessoas preferem muito mais que nos falem o que tem que ser feito, né, do que o trabalho de refletir, ponderar, ir atrás, estudar. Então, de novo, essa autorresponsabilidade, ela acontece quando você toma uma decisão, né? E você romper com padrões familiares, isso é muito importante. Não é o fato de você ter tido pais que não tiveram uma história feliz, saudável, financeira, quer dizer que você também vai ter que ter a mesma história deles. Pelo contrário, exatamente porque você teve boas ou más referências, tão importante quanto saber o que você quer, saber o que você não quer. Então, você ter essas duas possibilidades e perspectivas te ajudam a você trilhar o seu caminho. A autorresponsabilidade, ela envolve também você romper com padrões do passado, né? E muitas vezes de uma história aprendida que não condiz com aquilo que é valoroso, virtuoso para você. Então, não acho que é genético, não acho que é determinante, mas acredito que influencia. Né? O ambiente, ele influencia e muito. Por isso que a gente fala que, quando a gente trabalha com saúde mental, com jovens e adultos, deles refletirem sobre qual ambiente que você tem estado. Né? Quem são as pessoas que são suas referências, o que você tem escutado, o que você tem vivenciado. Porque é impossível você entrar num lugar,
Você vai tomar um banho de lama e não sair sujo. Então, você precisa selecionar as pessoas que te escutam, que você escuta, o que você fala, o que você aprende, o que você ouve e vê em vídeos, porque isso tudo vai influenciar, inclusive, sua vida financeira, né? Nada que vem rápido, você desconfia, né? Aquele negócio das apostas. Se veio rápido, a tendência é ir embora rápido, né? Isso para tudo na vida, gente, né? Tudo que cai, né, de uma forma meio esquisita, às vezes você já desconfia. E por que as pessoas ainda se iludem com essa história de aposta? Sabe? Eu não vejo a hora desse negócio ser proibido no Brasil, porque eu tenho um caso de paciente que perderam parentes, porque o cara apostou e perdeu toda a reserva de emergência da esposa, não teve coragem e a pessoa se matou, porque não conseguiu enfrentar a situação de falar para as famílias, de explicar, de contar. Imagina uma vida inteira economizando, né? O que sobra ali, guardando, guardando, e de repente, num clique, você perde tudo. Né? Ninguém entra nessa achando que vai perder ou que vai ficar pobre. As pessoas entram com a esperança de ficar rico de uma forma fácil. Isso não existe, gente. Isso nunca existiu, né? Então, assim, o que as pessoas procuram, como sempre, entra de novo a questão da ansiedade, atalhos. Enquanto as pessoas continuarem procurando atalhos, inclusive para a vida financeira, não vai trazer essa paz, essa estabilidade, essa segurança que o dinheiro traz. Não adianta. E aí vem a questão agora, né, de planejamento financeiro, organização financeira e como que isso impacta na saúde mental, né? A gente já deu alguns spoilers ao longo do nosso bate-papo, mas como é que você vê também nas questões dos seus pacientes essa questão de planejar e organizar? O quanto é difícil, né? E quanto as pessoas realmente entendem como é que funciona e como isso afeta a parte da saúde mental. André, eu vou falar aqui, você vai ficar até assustado com o que eu vou falar, né? Eu sei que você é muito organizada, mas você sabe que uma das primeiras sessões, quando. Não passa da terceira, quando a gente começa a falar de rotina, organização, uma das coisas que eu faço, e geralmente eu gasto uma ou duas sessões para isso. Eu chego com meu paciente, eu falo, sabe quanto que você ganha? Alguns sabem. Eu falei, você sabe quanto que você gasta? Não. Eu falei, como assim você não sabe o que gasta? Né? As pessoas, eu diria que 90% da galera que eu atendo, que eu atendi, né? Porque depois de um tempo agora eles sabem. Eles não sabiam no que eles gastavam dinheiro. Ah, tem as contas fixas, tá, beleza. Os boletos fixos, geralmente, dá aí na média de uns 40, 50% da sua renda. Se você tiver várias prestações, filho, etc. Tá, e os outros 40, 50%? O que que você gasta? Ah, Luiz, eu vou pagando, vou passando, tá. Cara, as pessoas, elas não têm noção do básico. Aquilo que eu te falei da autorresponsabilidade, de você acordar, arrumar sua cama, se alimentar bem, atividade física, isso é o básico. As pessoas pecam e adoecem pela falta do básico, né? E o óbvio é tão óbvio que as pessoas deixam quieto. E isso está errado. Qual que é o básico de uma organização financeira, Andrea? É você saber o que, que entra e o que, que sai, né? Ponto a ponto. Você ter, final do mês, você sentar. Hoje é o dia que eu faço meu fechamento, por exemplo. Eu já sei quanto que eu vou ganhar, quanto que eu vou gastar, o que, que eu vou ter que pagar, o que, que eu vou poder. As pessoas não param 1, 2 dias no mês para fazer esse balanço. Elas vão indo, vão indo, vão indo, vão indo. Aí a ansiedade, a rotina, a correria e tal. Mas eu gasto lá 3, 4 horas mensais, né, fazendo isso, mas isso me dá uma tranquilidade até o último dia do mês. Tem pessoas que elas têm tanta dificuldade de sentar, parar e fazer isso, elas preferem sofrer 30 dias com a incerteza, com a insegurança de não saber se o dinheiro vai dar, mas elas não param 4, 5 horas num dia para fazer esse balanço mensal. Então, respondendo sua pergunta, o que eu acho que tem faltado muito é as pessoas serem organizadas, organizadas na vida, né? Com horário, com rotina, com metas. Metas é uma coisa que funciona muito para padrão de comportamento, muito, né? É uma das coisas bem legais da terapia, porque a gente trabalha muito com tanto os combinados quanto com metas, né? E metas curtas, médias de longo prazo. Então, quando a pessoa começa na terapia, eu pergunto assim: qual é o seu objetivo, né, com a terapia? O que, que eu posso te ajudar? Aí ela, não sei, eu vim aqui porque eu tô ansiosa. Eu falei, não, né? A gente vai botar umas metas aí, então, vamos botar uns planejamentos, vamos fazer uns negócios aqui juntos. E a gente escreve. As pessoas não escrevem, elas não sabem. Elas sabem, eu acho que é isso, mas elas não têm na ponta da língua aquilo que elas realmente querem conquistar ou fazer. Então, o básico entra numa vida financeira cara, eu tenho tanto, eu tenho que gastar tanto. A equação matemática precisa equilibrar. Se eu não estou conseguindo pagar tudo, o que, que eu vou fazer para ganhar mais dinheiro? Ou para economizar menos, ou os dois.
porque aqui tem que ter tanto no final. Se eu ganho 100, eu não posso ter 101, 102, 200, 300 no final. Eu preciso ter menos de 100, porque eu preciso guardar um pouco. Então, aí começa. As pessoas têm muita dificuldade de organizar e de planejar. E a ideia, isso aí eu acho que tem mudado, pelo menos eu tenho visto no meu consultório. Hoje, meus pacientes, a boa parte já investe, depois de tanto eu cutucar eles, assim, para isso, porque eu não acredito numa saúde psicológica que não passe por uma saúde física. Você tem que fortalecer seu corpo, você tem que fazer atividade física. Eu não acredito que uma saúde psicológica sem você dormir bem. Não tô nem falando de 9 horas diárias, que seja 6, 7, mas dormir muito bem, de uma alimentação mais balanceada e de uma vida financeira saudável. A vida financeira saudável não é uma vida ideal, não é rasgar dinheiro, não é isso, comprar tudo que você quer, mas de você ter a segurança que seu dinheiro vai pagar suas contas e que você vai conseguir ter um lazer com esse dinheiro fruto do seu trabalho, que você vai conseguir fazer uma viagem uma vez no ano, né, com organização. É de você ter a segurança que o dinheiro traz, né? Então, de novo, assim, para reforçar a sua pergunta, eu acho que é muito das pessoas sentarem e se organizarem, André. E é o básico. É igual acordar e arrumar a cama? É o básico. É você saber o que tem que ser feito, o que não pode ser feito. E outra coisa, eu tenho pacientes minhas, por exemplo, que tinham problemas com compulsão, né, de compras. Cara, se eu tenho um problema com cocaína, eu vou deixar cocaína na minha mesa? Não. Então, o que eu vou fazer? Desinstala tudo que é aplicativo. Shein, Shopee, Renner, Zara. Tira tudo. Tira inscrição do e-mail. Faz uma limpa. Para de seguir todas as páginas. Silencia tudo que tiver que silenciar nesse sentido para não ter o tempo inteiro estímulo para isso. Né? É que nem o alcoólatra. O alcoólatra que está em tratamento, ele vai sentar na mesa do boteco com os amigos? Não vai. Ele sabe que ele vai cair. E não é diferente. As pessoas acham, nossa, mas eu não sou doente. Gente, compulsão com compras é doença. É doença. Então, assim, gastar mais do que você tem tem sim um viés de doença e tem um viés de desorganização e até de suprir uma demanda emocional que a compra não te supre. Prova disso que se você comprasse tudo e você ficasse bem, você não precisava comprar na outra semana tudo de novo. É igual o vício, né? Se usar aquilo ali e fosse resolver seus problemas, por que você tem que sempre usar mais drogas para ter aquele estímulo inicial, comprar mais para ter aquele estímulo inicial? É muito semelhante. O sistema de recompensa cerebral ele funciona, infelizmente, de uma forma muito latente nos nossos comportamentos, inclusive de likes, de ficar rodando o dedinho e etc. É a busca incessante pela dopamina, né? Ou Uhum. seja, aquele prazer imediato. Sim. Tem a questão do prazer imediato. Você sabe que semana passada eu participei de um congresso de psiquiatria nacional que teve aqui em Brasília, né? E aí assisti muitas palestras e artigos. Os psiquiatras trouxeram muito sobre vício de telas, dependência e tudo. E não tem ainda evidências científicas associando assim o uso de telas vai deixar as pessoas mais ansiosas. Se você usar 3, 4, 5 horas, a partir disso você vai ter mais predisposição de adoecer. Os estudos com evidência científica, o que eles direcionam? É muito mais a qualidade do que a quantidade do conteúdo. O problema é a qualidade, principalmente relacionado às redes sociais. Né? E aí, as últimas pesquisas, as indicações têm orientado principalmente para meninas e adolescentes. Por quê? Aquela coisa da valorização, do reforço, né? De se sentir desejada, cortejada, validada, etc. Comparação, autoestima. Então, fica né, a questão da gente, o alerta da gente tomar cuidado, que isso não é diferente para nós adultos. O que a gente tem, né, de qualidade de conteúdo, porque buscar reconhecimento, você falou da questão da dopamina, a gente fica ali o tempo inteiro com estímulo, com algo que é prazeroso para a gente, né, isso é muito perigoso não só para os jovens, mas para a gente também, né, e tomar cuidado porque, gente, tudo que vem com doses de reforço positivo fácil tende a viciar, tende a causar a dependência. Então a gente tomar cuidado mesmo. Exatamente. Redes sociais, drogas, são açúcar. É todo o Nem sistema recompensatório. é. Eu E tô aí na luta com vicia. açúcar até hoje, mas. Uma luta diária, né? Uhum. Por falar em diário, tem uma frase, e eu quero ver se você concorda, que rotina é liberdade. Total, total.
né? Você está falando com a pessoa que mais ama rotina na vida, eu acho. Eu gosto de ter hora para dormir, eu gosto de ter hora para acordar. Eu faço, muita gente me pergunta assim, Luísa, como que você dá conta? Eu falei, gente, rotina, né? Sem rotina, com rotina já é um desafio. Sem rotina, então, por isso que a gente escuta assim, não tenho tempo, não dá certo, não sei o quê. Né? Gente, com rotina você consegue cuidar do seu corpo, você consegue se alimentar bem, você consegue estudar, você consegue ver séries, você consegue namorar, você consegue trabalhar bastante, produzir mais, descansar, não fazer nada, tudo isso. Só que você tem que se organizar, né? A liberdade, ela vem nesse sentido de você poder fazer muitas coisas e de você dar conta, né? Eu tenho muitas ressalvas em relação a esse excesso de produtividade. Não estou falando disso. Eu acho que você tem que produzir, mas você tem que viver, né? De nada adianta você produzir demais se você não está satisfeito e feliz. Quando você consegue aliar aquilo que você trabalha, aquilo que é valoroso e virtuoso para você, profissionalmente falando, com essa liberdade, com ganhar dinheiro, cara, é um presente, é uma dádiva. E eu tenho, posso falar com todas as letras que é uma coisa que Deus me deu, que eu sou muito feliz e realizada. Tem gente que pergunta, Luiz, como é que você consegue 8, 9, alguns dias que eu atendo mais, né? Ouvir 8, 10 horas de problema todos os dias. E a gente escuta problemas dos pequenos aos gigantes, né? Cara, porque eu amo o que eu faço. Então, essa liberdade, né, de poder fazer mais dentro da minha rotina é exatamente porque eu tenho essa questão do tempo da organização. E aí, voltando para essa questão de liberdade relacionada com o nosso tema, quando você é organizado na sua vida semanal, na sua rotina, você tem grandes chances de ter muito mais organização financeira. É aquela história. Quando eu atendo um adolescente que chega para mim, tô com problema de déficit de atenção, sou super ansioso, agitado, tô viciado em pornografia, tô tal. Falei, beleza, me manda uma foto do seu quarto, quero ver como que tá seu quarto. A primeira coisa que eu falo, você vai fazer uma faxina no seu quarto, você vai arrumar, a sua cama não é lugar de entulho, é um lugar para deitar, vai arrumar sua mesa, você vai tirar esse excesso de estímulo, é de fazer uma faxina física naquele ambiente que está ali com você, para isso te ajudar a se organizar internamente. Então, que isso tem a ver com vida financeira? Se você não está organizado naquilo que você faz, que precisa fazer, o seu ambiente, você tem mais chances de não se organizar financeiramente. Ah, então quer dizer que se eu for extremamente sistemático, eu vou ser milionário, vou ser rico? Não. Mas você tem mais chances de conseguir, na equação matemática, organizar o que entra, o que sai, saber o que você pode se privar, organizar suas finanças com essa organização externa também. Então, o interno influencia e o externo influencia, gente. Por isso que a gente tem que ter um ambiente mais organizado possível em tudo na vida. Isso ajuda e promove saúde, inclusive. É igual não tem um estudo científico, né? Mas tem uma pesquisa, né? Que fala que todos os ricos leem mais do que veem televisão. E as classes mais pobres, elas veem mais televisão do que realmente ler um livro, né? É mais ou menos esse mesmo comparativo, né? Sim. Né? E não vamos longe. O filho do cara do Instagram, qual que é o nome dele mesmo? O do Facebook? Esqueci o nome dele. O O dono. Zuckerberg? É. O filho dele não tem celular, né? E é adolescente. Ele falou que só vai dar não sei com quantos anos, não tem acesso a rede social nem nada. Aí você começa assim, poxa, mas por que esse cara tem essa consciência, sendo que ele que criou, né, os milhões, os bilhões que rolam aí, porque ele sabe o que tá por trás, gente. Ele sabe. Então, as pessoas, elas precisam ter noção disso, Andréia. O estudar custa caro. Custa caro. Porque custa a coisa mais preciosa que nós temos, que é o quê? O nosso tempo. Só que as pessoas não querem. Elas querem a receita pronta, elas querem enriquecer com joguinho, né? Elas querem Com dicas. atalhos. Que nem assim, vocês devem ter muitos consultores financeiros. Qual é o que paga o melhor, né? O que eu vou Aham. receber, meus dividendos e tal, qual é? Cara, não, fundos imobiliários não é assim, você tem que estudar, porque tem mês. Não, mas me fala aí qual investir. Não quer nem saber nada, só quer saber qual é, né? E deixar bem claro que, assim, eu nem critico, e eu acho até válido as pessoas, quem reconhece que não tem tempo ou não vai estudar porque não gosta, não é um assunto que tem muito interesse, ela quer
ajustar a equação matemática, mas ela quer ter confiança num profissional que dê o caminho das pedras. Eu não tiro mérito disso de forma alguma, tá? Né? E nem julgo, porque assim, hoje eu tenho uma consciência financeira totalmente diferente do que eu tinha 6, 7 anos atrás, mas de fato eu não fico lendo relatório, eu não fico. Eu tenho pessoas que eu confio, que me orientam, que dão sugestões, e eu confio porque eu vejo que elas estudam. Assim como algumas pessoas vêm falar comigo de saúde mental, elas vão estudar sobre transtornos de ansiedade, o DSM e tal, negócio de psiquiatria, não vão, mas elas confiam porque sabem que eu estou estudando. Então, deixar bem claro que eu não estou desqualificando quando eu falo isso. Né? Mas no sentido de você buscar conhecimento, de saber o que você tem que fazer para isso dar certo. O que eu tenho que ajustar, o que eu tenho que entender de princípios que eu tenho que diminuir ou aumentar nisso aqui. Isso aí é o básico, você tem que correr atrás. Né? E, se for o caso, que eu super indico mesmo, é você pegar pessoas de referência do mercado financeiro para te orientar. Porque você talvez não tenha o tempo, né? Olha o tanto que você estuda, André, para você poder dar, né, algumas orientações que você dá para os seus clientes. Então, assim, é que nem eu, você vai falar, não, faz terapia com Uber. Ele escuta muita gente. Né? É a mesma coisa, não é? Lógico que não. É que as pessoas têm que separar. Vamos separar o joio do trigo aqui. Se você não tem tempo, porque você está fazendo dinheiro para aportar, delegue para aqueles profissionais. Isso. Então, tem cada profissional para determinada área. Aí é uma delegação. Diferentemente de você seguir dica de um influencer que você sabe que não é um profissional do mercado. Então, é isso que tem que diferenciar muito, né? Em relação a você delegar a um research, a um consultor, alguém que realmente não só você confia, mas sabe que está habilitado, para alguém que você simplesmente está seguindo uma dica que você não sabe de onde está vindo, né? Exatamente. É isso. E aí, como equilibrar as necessidades atuais e esse planejamento do futuro? Porque também tem que ter essa tentativa, pelo menos, de um equilíbrio, né? Assim, esse é o nosso desafio diário, né? Para tudo na vida. A tal da palavrinha equilíbrio que ela representa. Né? E eu costumo sempre dizer assim, André, as pessoas, elas geram uma expectativa muito alta, né? Então, assim, eu tenho que fazer isso para o negócio. A realidade está aqui. O que a gente sempre tem que tentar é igualar um pouquinho isso aqui. Dificilmente a gente vai conseguir passar por cima da expectativa, dificilmente a gente vai estar no mesmo nível. É sempre a tentativa de o que eu posso fazer para melhorar, para chegar um pouquinho mais perto disso. Isso serve, o que eu vou falar agora, para sua saúde física, para sua saúde financeira, para sua saúde psicológica, padrão de comportamento, etc. As pessoas, elas geram tanta expectativa, eu só vou conseguir, né, se eu fizer isso, isso, isso. É tanta coisa que elas colocam de empecilho ou de dificuldade que, cara, elas tentam um mês, dois e caem. Por quê? Elas geram um alto grau de expectativa, que tem que fazer tantas coisas mirabolantes e quando, de novo, óbvio, o arrumar a cama deixa de ser feito. Né? Então, respondendo a sua pergunta, é entender que você vai ter um médio e longo caminho pela frente, não é nada de curto ou para ontem, e entender a preciosidade do percurso. As pessoas não entendem a importância do percurso, elas querem só chegar no final, né? E esse final, talvez às vezes você nem vai chegar, né? Aqueles mistérios da vida, não sabe se vai viver até lá, aí sim entra aquele negócio, não sei nem se eu vou estar vivo, mas você está no percurso. Se você não valorizar esse percurso, você não vai ver sentido no final. Então, é muito mais valoroso o processo do que o resultado final. E não estou desmerecendo o resultado final, tá, gente? Deixa isso bem claro. Mas você tem que ter valor no processo. E esse processo envolve o acordar cedo, o horário para dormir, atividade física, a equação matemática, diminuir aqui, aumentar ali, comprar menos disso aqui para guardar um pouco. O que é urgente para mim financeiramente? Eu tenho que pagar meus boletos. Boleto a gente não negocia, é pagar a dívida. Paguei minhas dívidas, cara, sobrou R$ 1.000, paguei tudo. Desses 1.000, poxa, eu tô querendo tanto comprar aquele negócio pro meu filho, para mim, vou comprar, mas sobrou esse tanto que eu vou guardar, né? Ou chegou no início do mês, você já fez a sua projeção, né? Cara, esse mês eu vou conseguir guardar 1.000. Poxa, mas eu queria tanto comprar aquilo. Não, mas deixa eu guardar 1.000, aí mês que vem eu tento comprar. Então, é sempre fazer o que é urgente, o que é realmente necessário.
Quando eu vou comprar alguma coisa, eu penso assim umas 10 vezes. A minha tática, aí é coisa pessoal, tá? Não me chamem de louca, tá, gente? Eu tenho na galeria uma pasta escrita comprar um dia. Eu saio printando tudo que eu tenho vontade de comprar um dia. Ou no shopping eu vejo na vitrine, pum, eu tiro a foto e ponho lá. E aí eu deixo lá. Isso já me dá um conforto, porque eu sei que um dia eu vou literalmente comprar. Só que talvez eu não compre aquele modelo, porque daqui a 3, 6 meses, quando eu puder comprar, eu já nem quero, já nem fez mais sentido. Mas eu vejo um negócio, é muito difícil. Tem uma marca de bolsa aqui em Brasília que eu adoro. E aí tá lá, tem uma bolsa que já tá 2 meses guardada, aí todo mês eu penso nela. Só que eu coloquei, deu muito certo para mim, eu estabeleci algumas metas. Se sobrar dinheiro para comprar à vista, eu compro. Às vezes demora 6, 7 meses para comprar. Só que aquilo, para mim, muito dessas coisas que eu queria, depois de 6, 7 meses, não tem mais sentido, porque chegaram outras coisas mais importantes. Então, não é difícil para mim abrir mão de algo que eu queria muito, porque eu entendo que tem outras coisas mais importantes. Só que isso foi um longo processo, gente. Assim, um longo processo. Eu acho que é uma questão de uns 5, 6 anos para cá. Então, hoje não é algo que me dói, assim, no sentido de, ai meu Deus, eu queria tanto aquela bolsa tão linda, ia combinar com aquele negócio. E tomar muito cuidado, gente, com esse discurso que eu mereço. Não, mas eu trabalho tanto, eu mereço, né? Cara, o que você mais merece é pagar suas contas e ser independente financeiramente. Isso você merece, fruto do seu trabalho. Agora, você não merece 5 blusas que você não vai usar esse mês. Se você não precisa daquilo para usar para o seu trabalho, né, uma ferramenta de trabalho, seus filhos não estão precisando por questão de saúde, não é nada urgente, cara, você não precisa disso. Aí a hora que eu falo assim, não é melhor guardar esse dinheiro, esses 200, 300, 500 reais que seja, e depois você compra, né? E tentar evitar de comprar logo na hora que vem a vontade, porque você tende a diminuir e até conseguir perceber que isso não é algo essencial, né? E olha, eu tenho bastante bolsa, viu, gente? Assim, eu gosto muito. Não é nada caro essas influências aí, não, que é o valor de um carro, as bolsas, as minhas são bem baratinhas comparadas com essas, mas eu entendo que hoje, para mim, é muito valoroso eu guardar 500 reais do que eu gastar de uma vez 500 reais em algo que eu vou usar uma vez, 2, 3 vezes no mês. Entende? Só que isso é um processo. As pessoas não entendem. Aí entra naquela história do equilíbrio. Padrão de comportamento a gente condiciona. Só que isso vem com treino. Comportamento é treinável. E vida financeira é e precisa ser treinada. Só que começa com você diminuindo os seus gastos e guardando de alguma forma. Exatamente. E essa autoconsciência também, porque o endividamento, ele impacta na autoestima e na autoconfiança das pessoas, né? E é um processo para você superar tudo isso, né? É aquela história, né? Apaixone-se pelo processo e o resultado será apenas ali uma consequência, né? Exato. Daquilo que você realmente almeja. Porque às vezes você se apaixonando pelo processo, você pode até superar aquele resultado que você tinha inicialmente. Com certeza. Com certeza. E é muito, muito bom. Muito, mas assim, só quem passa pela experiência sabe do que eu tô falando, né? A sensação de você ter um dinheiro que você nunca imaginou que teria guardado, a segurança de ter uma reserva de emergência, a segurança de olhar uma bolsa dessa, por exemplo, e falar assim: eu quero muito, um dia eu vou comprar. Mas esse domínio de que não preciso comprar agora. Se der, mês que vem eu compro, no outro mês eu compro, etc. Né? Isso é libertador. Muito, É você não estar preso naquele objeto, né? com certeza. É isso. Luísa, mais uma vez, gostaria muitíssimo de te agradecer esse super bate-papo, essa conscientização, né, em relação às questões psicológicas, como isso influencia, a importância de se ter uma rotina, de você se organizar, de você conhecer e anotar, essa paixão pelo processo de você aí ao longo do tempo conseguir alcançar algo, né? Mas você tem que ter uma meta, né? Meta Uhum. de curto, médio e longo prazo, mas se apaixonar por esse processo, porque você vai mudando a sua mente e, consequentemente, isso vai te trazendo benefícios jamais, né, pensados. É igual você falou, esse autocontrole de, eu desejo isso, mas não é algo que vai impactar diretamente minha vida no hoje.
Meu hoje é justamente eu ter algo para o amanhã. Mais uma vez, muito obrigada por esse super bate-papo. Gostaria que você Eu que agradeço. deixasse as suas considerações finais e as mídias sociais para te acompanhar, que é sempre muito valoroso o conteúdo que você coloca na internet. Obrigada. Então, na verdade, queria agradecer, né, de novo o convite e dizer para vocês me seguirem lá no Instagram, é Luiza Rosa PSI de psicóloga. Sempre posto algumas coisas lá para vocês, alguns dias mais, outros menos, mas sempre estou por lá. E é o que eu sempre falo, né, André? Só tem sentido esse trabalho que a gente faz aqui se a gente for ajudar de alguma forma. Então, o objetivo do meu Instagram é esse, e vou ter o prazer de ter você lá também. Considerações finais, né? Dizer que dinheiro é bom demais, gente. Dinheiro traz felicidade, sim. A gente sabe que não é só isso, né? Mas você pagar seus boletos, você comprar um bom presente para os seus filhos, você viajar com a sua família, você poder comprar uma bolsa que você olha no shopping e comprar à vista com seu dinheiro, fruto do seu trabalho, você ter sua reserva de emergência, te traz uma segurança e uma liberdade que só quem tem sabe do que eu tô falando. Você conseguir ter uma tranquilidade de saber que vai pagar todas as suas contas nesse mês e que vai sobrar um pouquinho. Isso tudo é possível, né? É o básico, mas que quando você decide e você consegue condicionar seus comportamentos de acordo com isso, com essa decisão e com o que é valoroso e virtuoso para você, dá certo, promove saúde, previne problemas psicológicos e é possível sim alinhar você ter uma saúde financeira com comportamentos mais saudáveis e ser uma pessoa muito mais realizada. É isso. Exatamente, é isso. É, Essa é a chave. sim, Dinheiro em si, ele é energia. E se você está com uma energia positiva, com certeza você vai conquistar cada vez mais e, consequentemente, aí, ter não só segurança, mas tranquilidade, que é E trabalhar duro, importante. né, André? Tem que trabalhar. Não cai do Não, com céu certeza. e não cai com a Não, aposta. ele não vai cair do céu. Não, não mesmo. Né? É isso. Obrigada mais uma Exatamente. Eu que agradeço, é imensamente um prazer conversar contigo. vez. Com certeza teremos mais bate-papo a respeito. Sim, Saúde amar. financeira é algo que precisa ser debatido, precisa ser desmistificado a questão do dinheiro e, consequentemente, aí, mostrar que sim, é possível que as coisas aconteçam e os juros compostos está aí para trabalhar por nós e não nós trabalharmos para ele. Exatamente. Exatamente. Maravilha. E pessoal, Luísa, muito obrigada. Pessoal, até o próximo episódio do Até. podcast Café com Fi. Tchau, Tchau, tchau. tchau.